Olá, amores, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, que a família de vocês esteja bem também. Eu quero conversar com vocês aqui um pouquinho. Eu não ia fazer vídeo essa semana, como alguns de vocês sabem. Eu tenho uma infelicidade e não ia gravar nenhum vídeo essa semana, mas recebi um pedido e tive que abrir uma exceção que é para fazer esse vídeo. Esse vídeo é sobre a morte da menina Maria Luemba. Acredito que todos vocês já ouviram falar desse assunto. Eu vou deixar a foto aqui e vou passar algumas fotos também da menina que me foram enviadas. Tudo que eu vou falar aqui, eu recebi da parte da mãe da menina, que nos autorizou a falar sobre o caso. Eu só não vou colocar o áudio do irmão mais novo da Maria. Eu tenho o áudio, eu ouvi os relatos do menino, mas eu não vou colocar o áudio aqui, primeiro porque é uma criança e eu acho que eu não tenho que fazer esse tipo de exposição, então eu vou só falar algumas coisas que foram relatadas pela mãe e vamos conversar sobre esse caso e fazer o nosso apelo, não é? Vou pedir a vocês, por favor, compartilhem o vídeo, comentem. Quanto mais vocês compartilharem, precisamos de pedir justiça pela Maria e é preciso que esse vídeo seja mesmo compartilhado. Então eu peço encarecidamente que vocês partilhem bastante o vídeo. Ele pode ficar um pouquinho longo porque são muitas coisas para se falar, mas temos que falar sobre isso. Tá? A Maria Luemba nasceu no dia 12 de março de 2008 e foi morta no dia 12 de junho de 2025. Ela tinha 17 anos. A mãe dela enviou-me também as últimas anotações do Diário da Maria, que eu vou colocar também aqui para vocês verem. E ela faz um relato, não é? Diz que saiu para resolver algumas coisas, tinha que levar a mãe à fisioterapia e iriam mudar de casa no dia seguinte, quando ela recebeu a chamada sobre a filha. Eu vou ler o relato da mãe dela. Aqui vou ler algumas coisas que ela enviou e depois vamos falar sobre isso. Eles viviam em Aveiro, no Severo do Voga, ou em Rocas do Voga, e é sabido que a mãe tem um problema com um cidadão português que é extremamente racista, que é extremamente extremista, perdão pela redundância, mas é muito extremista, é um grande apoiador do Chega, e ela conta que tem vários problemas, muitos problemas, inclusive que o vizinho já havia colocado areia no carburador do carro, provocou um incêndio, cortava os cabos do carro. Assim, ela tem um histórico muito longo com esse cidadão português. E ela diz que uma das vezes ele cortou os cabos do meu carro e ela ia morrendo junto com a filha mais velha. E na terça-feira ele ameaçou-a de morte. Ela foi à GNR e não se resolveu nada. Diz também que foi pedir socorro à Câmara Municipal, falou com o presidente da Câmara, que enviou ela à ação social, que ela foi atendida pela doutora Andrea Rodrigues, mas que também não lhe deu uma resposta satisfatória. E ela diz que voltou novamente à Câmara, relatou novamente para ver se conseguia resolver, falou com uma vereadora, que ela não me passou o nome da vereadora, e disse que vai se resolver. Neste dia, que é o dia do fatídico, ela disse que saiu da Câmara e foi buscar a mãe para levar a mãe dela à fisioterapia. E depois disso ia ver a casa nova que elas iam mudar no sábado. E quando ela está lá, foi a altura em que ela recebeu a chamada a dizer que ela precisava de voltar a correr para casa porque a filha foi encontrada morta, a GNR não deixava eles entrarem, pediu que entrasse, não sei quantos, 4 horas depois é que pediram que ela entrasse. Segundo os relatos do irmão mais velho, ele chamou pela irmã quando chegou a casa e do irmão mais novo, de 5 anos. E ele relata e fala muito bem, o menino fala muito bem, eu estive a ouvir os áudios dele e ele fala claramente o que ele viu. E ele diz que chamou pela irmã, não viu a irmã não respondia, e ele procurou pela irmã pela casa e encontrou a irmã no quarto. E viu a irmã e viu que a irmã não se mexia, que a irmã
estava numa posição estranha, que tinha as mãos amarradas, com sinais de enforcamento, tinha sangue, e ele saiu à rua e pediu ajuda. Pediu ajuda e veio alguém para ajudar, que chamou a polícia. A GNR foi à casa da senhora, fez as diligências todas e, num espaço de uma semana, concluiu que a menina suicidou-se. Eu me pergunto, será que nesse espaço de uma semana a GNR já fez todas as diligências, já colheu DNA, já colheu possíveis impressões digitais, já fez uma vistoria total na casa da senhora, para chegarem à conclusão de que foi um suicídio? Há um vídeo também que a própria escola partilha, onde tem uma professora brasileira que fala sobre a Maria, e ela diz que a Maria não tem indícios de quem queria cometer suicídio. E que ela nesse dia saiu e estava muito feliz porque ia produzir algo para a tia e estava feliz e tudo mais. E pelas anotações que estão no diário da menina, não são anotações de uma menina que tem tendências suicidas ou que tinha a intenção de se suicidar. Se é um suicídio, por que a GNR não deixou o tio da menina entrar para ir ver, fazer reconhecimento do corpo da menina? Teve que fazer reconhecimento por foto. O tio negou-se a fazer tal. Se há não deixaram a família da menina entrar por pelo menos 4 horas na casa. Pelo menos a mãe, para ir ver, para ir reconhecer o corpo da filha. Porque estavam a fazer as diligências, porque estavam a fazer e trataram automaticamente do caso como um suicídio. Uma pessoa que vai cometer suicídio amarra as mãos como? Eu não consigo perceber. Que tipo de pessoa é que vai tirar a própria vida e amarra as mãos? Que tipo de investigação é essa que a GNR está a fazer, que rapidamente concluiu que é suicídio? Não atentaram ao relato do menino que encontrou a irmã. Não atentaram às circunstâncias da senhora que acudiu o menino e foi com ele para ver o que se passava. Por que a GNR se recusa a tratar o caso não somente como um suicídio, mas como um homicídio? Se fosse uma criança portuguesa, a GNR concluiria automaticamente que aquele caso é um suicídio? Eu já estava a falar de uma menina de 17 anos. Não estou a excluir a hipótese de que seja, mas não faz sentido e não tem lógica nenhuma uma pessoa que tem intenção de se suicidar fazer as anotações que ela fez no diário dela. Não faz sentido nenhum uma pessoa que se suicida amarrar as mãos. Amarrou as mãos como? Eu não estou aqui a acusar o vizinho, não. Mas temos que colocar esta pessoa, temos que colocar este cidadão português como um suspeito, sim, e como principal suspeito. Não tomaram atenção aos relatos da mãe da menina. Não tomaram atenção a todo o histórico que esse vizinho vem apresentando. Não investigaram o vizinho. Nós temos câmaras em toda... Portugal é um lugar que, igual aqui, tem câmaras em todos os lugares. Eu não acredito que não hajam câmaras que tenham captado alguma coisa que possa ajudar a esclarecer esse fio, essa morte. É uma criança que foi morta. E a GNR assume a partida que é um suicídio e pronto, vamos acabar com isso. E não pode ser assim. Então isso não pode ficar assim. O irmão dela, de 5 anos, ele fala claramente. Eu cheguei da escola, chamei a Mana não respondia. Perguntei se tinha alguém aí, ninguém respondeu. Eu fui ao quarto da Mana e encontrei a Mana na parede, com uma corda no pescoço. Tinha sangue, as mãos dela estavam amarradas. Como é que uma pessoa que vai se suicidar amarrou as mãos?
Tinham sinais de espancamentos na miúda. O miúdo conta, e a criança conta isso com tanta nitidez. Como é que a GNR assume que é um suicídio? Que tipo de pessoa é que vai se suicidar e amarra as mãos? Que tipo de pessoa é que vai tirar a sua vida e sangra? Se ela realmente quisesse tirar a vida dela, ela colocava a corda no pescoço e pronto, acabou. Mas eles encontraram sangue. O miúdo relata claramente que encontrou sangue. A mana estava amarrada, encostada à parede, amarrada com a corda no pescoço, as mãos amarradas, tinha sangue, com sinais de espancamento. E a polícia assume que é um suicídio. Por que não investigam mais a fundo para se descobrir o que de facto se passou? Ou seja, a morte de uma criança de 17 anos vai ficar por isso mesmo. Nós temos que pedir justiça por essa família, por essa menina que tinha uma vida pela frente, que tinha vontade de viver. Porque pelo que consta, pelas as anotações no diário dela, os planos dela, não era de alguém que queria tirar a vida. E as pessoas que a conhecem dizem claramente que ela não tinha indicação nenhuma de uma pessoa que queria se suicidar. E não podemos ficar calados diante de um problema tão grave como esse. É a vida de uma menina de 17 anos. É uma criança de 5 anos que vai ficar com trauma para a vida. E as televisões portuguesas nem falavam no assunto. Não se fala. E só agora é que está-se a falar porque as pessoas começaram a trazer esse assunto à baila. Precisamos de cobrar. O nosso consulado é horrível, não ajuda. Temos um consulado, temos uma embaixada em Portugal que devia estar a cobrar das autoridades portuguesas uma investigação mais séria, uma investigação mais propícia e mais a fundo. E o consulado não se manifesta, não diz nada. É uma cidadã angolana que morreu de forma suspeita em solo português. E nem a embaixada nem o consulado dizem um ai. E ainda tentaram dopar a mãe da menina. Que tipo de representatividade é essa que num assunto tão sério como este não fazem barulho? Será que se fosse filha de um dirigente angolano, nós não teríamos as autoridades portuguesas a procurar? Nós não teríamos o consulado, o governo angolano, que também não se manifestou em momento nenhum, hein? A fazer cobranças ao governo português sobre uma questão tão séria? É a vida de uma criança. Ela é uma criança, ela só tinha 17 anos. Nem atingiu a maioridade. E não há um ai, um piozinho das entidades responsáveis. Queremos justiça pela Maria. A morte da Maria Luemba não pode simplesmente ser mais uma morte. Nós queremos uma resposta. E eu digo-vos, sem medo de errar, eu não acredito que a Maria tenha se suicidado. A Maria foi morta. Temos alguém que é e pode ser o principal suspeito e não está a ser investigado. Deveríamos estar a ver uma investigação ampla com várias hipóteses, com vários suspeitos e não tem. A GNR faz uma investigação rápida e fajuta e assume que é um suicídio de alguém que não tem tendência a suicídio. Queremos e exigimos justiça pela Maria. Eu provavelmente ainda vou voltar a falar sobre esse assunto. A mãe da menina vai mandando mais informações. E tudo que eu puder fazer e puder falar aqui, eu vou falar. Vamos cobrar justiça, porque queremos que essa vida seja justificada. Não podemos perder a vida de uma criança dessa forma e ficar por isso mesmo. Justiça pela Maria.